E aí, Sky, tudo bem? Beleza, galera? Hoje eu tô aqui, tô em Houston, tô com meu irmão Jefferson. O Jefferson, ou comumente eu chamo ele de Mano, porque ele é meu irmão. Mas ele tá morando aqui nos Estados Unidos junto com a Fábio há uns 3 anos e meio, mais ou menos. E eles são pastores e com isso tudo e uma experiência gigantesca, eu convidei ele para compartilhar uma mensagem com vocês. E sério, abre teu coração, porque o que ele vai falar hoje, eu vi ele vivendo por muito tempo. Eu falo que algum tempo da vida dele eu via ele saindo lá da livraria do Chain no horário de almoço. Lembra disso? Ele saía do Chain no horário de almoço, corria para casa, tinha um tempo de oração, intimidade com Deus. E é sobre isso que ele vai falar com vocês hoje. Então, ele está falando de algo que ele vive. Fica atento e meu desejo é que Deus fale com você. Olá, Sky. Primeiro eu quero parabenizar vocês por esse projeto, por escutarem a voz de Deus e não só escutar, mas também colocar isso em prática, colocar um sonho de Deus em prática. Isso é muito bonito de ver. Eu estou muito orgulhoso de vocês, orgulhoso também de você, Rafa, toda a equipe. O Rafa tem compartilhado comigo alguns sonhos, as visões, a visão, né, que Deus tem dado a vocês, aquilo que é possível construir no reino de Deus. E como o Rafa estava falando, eu gostaria de compartilhar aí nos próximos minutos um versículo que eu gosto muito e é muito importante na nossa caminhada com Deus, escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus faz a diferença nas nossas vidas. Escutar a voz de Deus pode transformar o nosso destino, a nossa história e também o nosso futuro. E tem um texto na palavra de Deus, Jó capítulo 37, versículo 5, que diz assim: a voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Quando eu escuto ou vejo esse versículo, eu acho muito lindo a maneira com que a Bíblia fala a respeito da voz de Deus. O versículo está dizendo: a voz de Deus troveja de uma maneira maravilhosa. E assim muitas vezes é a voz de Deus nas nossas vidas. Eu me lembro por várias vezes, você também possivelmente já teve essa experiência. Tenta se lembrar um pouquinho daquele momento em que Deus falou com você, a sensação, o sentimento que veio no seu coração, talvez um sentimento de medo, um sentimento de uau, Deus está falando comigo. E é justamente isso que esse versículo está falando. A voz de Deus, ela troveja maravilhosamente em nosso espírito, em nosso coração, e ela transforma as nossas vidas. Mas aí, conforme vamos caminhando na vida cristã, como que a gente pode ouvir a voz de Deus com mais frequência? Como que a gente pode fazer da voz de Deus uma verdade no nosso dia a dia? Uma das coisas que a gente tem visto é que algumas vezes a gente coloca muito a voz de Deus como algo distante, como algo que, será que eu posso escutar a voz de Deus? Será que estou apto para escutar? Será que eu sou santo o suficiente para escutar a voz de Deus? E na verdade, eu posso dizer para você, se possível for, esquece um pouquinho esse pensamento. Deus, Ele deseja falar com você. Deus deseja falar conosco. Deus, Ele é um Deus que se comunica. E Ele ama quando nós separamos um tempo, fazemos um tempo para escutar a voz dEle, para escutar aquilo que Ele tem para dizer para nós. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Deus fazendo maneiras, ou de várias formas, de várias maneiras, buscando o homem para falar conosco, para falar com Ele. E aqui eu tenho alguns princípios, alguns passos aí essenciais, então, de como nós podemos escutar a voz de Deus. Como fazer da voz de Deus, claro que é grandioso, é lindo, é maravilhoso, mas como fazer desse maravilhoso o nosso dia a dia. O primeiro deles é: escolha um tempo e um lugar. Primeiro ponto, então, eu e você, nós precisamos de um tempo e de um lugar. Aí não importa, pode ser numa cafeteria, pode ser num shopping, pode ser lá na tua casa, pode ser dentro do teu carro, você indo para o trabalho, não importa. O importante é o tempo, vamos dizer, todo dia às 6h20 da manhã, todo dia às 6 horas da tarde, todo dia às 9 horas da noite. O importante é que é o tempo e o lugar e a constância. Então, sempre buscando, é um compromisso. Aquele teu momento, aquela hora,
6 horas da manhã, 9 horas da manhã, é o tempo que eu separo para ouvir a Deus, para estar com Deus. Então, é um compromisso como se fosse com outra pessoa. Deus, Ele é uma pessoa. Então, nós temos que encarar dessa maneira. É um compromisso que eu tenho, como hoje temos esse compromisso, fazendo isso aqui, junto com o Rafa. Amanhã temos vários outros compromissos e assim é com Deus também. Então, o primeiro deles aqui é um tempo e um lugar. Uma vez que você tem teu tempo e o lugar, pôs isso na tua agenda, isso precisa acontecer. Depois, adoração. Aí você pode colocar 1, 2, 3 canções, um momento de adoração. Hoje nós temos uma infinidade de recursos, YouTube, tudo muito fácil. O Rafa estava me comentando de uma lista de músicas, de canções, já num site, né? Tá lá no canal do YouTube, lá, né, que vocês podem acessar, então... Fácil, então, já. Hoje todo mundo tem um smartphone, é fácil de ir ali conectar 2 canções, 3 canções, mas o negócio é tempo, lugar e adoração. Esse tempo, que sejam 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para adorar a Deus, estar com Ele e de coração, então, adorar a Ele. Depois, uma oração. Então você tem o teu lugar, tem o teu tempo, tem a sua adoração, e agora você vai orar. E aqui talvez seja a parte mais difícil, que as pessoas, elas fazem as perguntas, mas e Jeff, o que eu vou orar? Né? Como é que funciona essa maneira? Que oração que eu vou fazer? Isso é bem simples. Ora aquilo que está no seu coração. Porque se a gente não ora aquilo que está no nosso coração, a gente vai tentar inventar uma oração e não vai se conectar com Deus. Então, de repente é uma necessidade financeira, é uma necessidade na sua família, uma necessidade da sua filha, do seu filho, não importa. Aquilo que está no seu coração no momento. O que você precisa? Fala isso para Deus. Coloca isso diante de Deus e com seu coração livre de qualquer coisa. Tenha isso na sua mente. Deus, Ele quer ouvir você. Ele deseja ouvir você. Então separe um tempo, um lugar, adoração. E essa oração, o que está no seu coração? Você quer um outro emprego? Você quer algo aí no seu trabalho, talvez, não seja mudar de emprego, mas uma situação no trabalho, uma situação nos estudos, faculdade, mestrado, eu não sei, aquilo que está no seu coração. Apresente isso diante de Deus, que a oração vai fluir de uma maneira bem diferente ou bem mais fácil, eu diria. Natural, boa palavra. E o outro também, então, aí para fechar esse momento, é justamente a leitura bíblica. A leitura bíblica básica também. Escolha um livro ou um versículo, começa, claro, com um versículo, um livro, e tem ali um minuto, 2 momentos de uma meditação em cima daquele versículo. Se você tem tempo para ler todo um capítulo, maravilha, mas talvez você tenha tempo para ler 2, 3, 4 versículos. Faça isso. E aí, então, depois dessa meditação bíblica, aí você vai para o nosso último passo aqui, se eu posso dizer passo. Mas tem um journal, tem aí um caderno de anotações na sua casa, onde você leva junto nesse momento com Deus, e aí você anota. Eu faço isso. Copia o versículo que você leu. Então vamos dizer, o Salmo, eu copio o versículo nesse journal, e aí então eu coloco nesse journal mesmo, eu leio o versículo e penso, ok, o que é que eu acho que faz sentido que Deus está falando comigo nesse versículo? O que que eu penso que Deus está falando comigo aqui? As primeiras vezes, a gente vai colocar várias coisas assim. Eu penso que Deus está falando comigo tal coisa. Com o passar do tempo, a gente vai mudar a maneira que está escrevendo e você vai ver que você vai começar a escrever na primeira pessoa. Então, como se Deus estivesse... Na verdade, Deus está falando com você, mas a gente ainda não percebeu. E você começa a anotar. Deus está falando conosco e você já anota então aquilo que Deus fala. Deus falando. E você nem percebe, na verdade, que é Deus falando. Que legal. E quantas vezes eu já fiz isso também, eu tenho o meu journal, nos momentos de aflição, momentos de dificuldade. E agora Deus fala comigo. Eu já não sei quantas vezes eu volto no meu journal, então eu leio aquele versículo e justamente o comentário, aquilo que eu tinha escrito, aquilo que eu falei, que Deus falou comigo, e aí então me lembro, aqui Deus falou comigo.
trazer na memória o que pode te dar esperança. Eu tenho um histórico daquilo que Deus está falando comigo ou da onde Deus está nos direcionando. E é muito antes eu também não dava muita importância para um journal, um diário, para fazer as anotações e tal, mas depois que eu aprendi isso é muito essencial, porque a gente coloca muita coisa que está dentro de nós aí nesse diário. Então, como podemos escutar a voz de Deus? Antes de tudo, eu e você temos que entender o seguinte. Nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele quer falar conosco. E nós não temos que ser super espirituais e fazer não sei quantos dias de jejum para escutar um negocinho de Deus. É muito mais simples do que isso. Deus quer falar conosco todos os dias, basta nós darmos tempo para isso. Então, faça o teu tempo, faça lá o teu lugar, muito importante isso, o tempo e o lugar, a constância disso. Aí depois então vamos para a adoração, oração, a leitura da bíblica e aí então anotar aí um journal, fazer um diário daquilo que Deus está falando com você. Lembra-se disso, Deus, Ele quer falar com você, Deus vai falar com você e a voz de Deus é como esse trovão. A voz de Deus ativa coisas na nossa vida, ativa visões, ativa sonhos e nos leva para cumprir o propósito dele. Eu tenho dito para a Fábio na igreja, muitas vezes a gente, talvez esteja fugindo um pouquinho aqui mas do assunto, mas quantas vezes a gente busca o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Na verdade, o propósito de Deus é para todos nós. O propósito de Deus para as nossas vidas é intimidade. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Intimidade com Ele. A missão que Deus tem para você, Perfeito. aí é algo específico para você. Mas para a humanidade, Deus, o propósito de Deus é intimidade. Relacionamento. Missão, aí é fazer algo, aí é chamado, aí é diferente. Então, receba isso, aceite isso. Um Deus que deseja falar com você, um Deus que ama, não somente ouvir a sua voz, mas te dá direção também. E esse propósito dele passa, ou toda essa conversa, esse relacionamento com Deus, se dá através da intimidade. O desejo do meu coração é que vocês possam viver isso, possam aplicar isso nas suas vidas e aceitar essa verdade que Deus deseja falar com cada um de nós a todo momento, ou sempre que damos espaço para Deus, Deus vai responder para nós. Aí está talvez uma diferença nas nossas vidas. Outra vez, estou muito orgulhoso de vocês, esse projeto que vocês estão aceitando, recebendo de Deus e tomando a coragem, a iniciativa de fazer isso uma verdade. E também agradeço pelo Rafa, também estou muito orgulhoso de você e tenho orado por vocês também e desejo que vocês cumpram aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Deus abençoe. Valeu, mano. Muito obrigado. Deus abençoe. E vamos nessa. Valeu, pessoal. Até a próxima.